Boa noite, queridos. Estamos juntos aqui mais uma vez, nesse momento de devocional, de oração, leitura da palavra de Deus. E hoje eu quero que você medite comigo no Salmo de número 96. Salmo de número 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez o céu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Irmãos, esse salmo, ele tem um título que é um tributo à glória e majestade de Deus. Referencia o texto de 1 Crônicas 16, versículos de 23 a 33. Nós sabemos que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por vários homens inspirados por Deus, pela ação do Espírito Santo, um autor nunca vai desmentir o outro, pelo contrário. Pessoas diferentes escrevem as mesmas coisas a respeito de Deus e isso então confirma a veracidade da revelação de Deus, da palavra de Deus revelada através da Bíblia. Então esse texto é um tributo à glória e à majestade de Deus, como em diversas outras partes da Escritura nós encontramos essas palavras, essas expressões a respeito de Deus. E aqui o salmista então diz: cantai ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante, louve e exulte ao Senhor. E ele diz: porque grande é o Senhor, e ele é muito digno de ser louvado, ele é mais temível do que todos os deuses. E ele diz então: glória e majestade estão diante dele, força e formosura estão no seu santuário. Ele diz então: olha, vocês precisam louvar o Senhor, porque o Senhor é quem reina. Ele não só reina hoje, como um dia ele vem. Ele vem julgar a terra e ele vai julgar os homens com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Tremei diante dele, prostrem-se diante dele. E essa é a verdade sobre o nosso Deus. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e queremos considerar Deus apenas uma parte aleatória da nossa realidade. Às vezes nós queremos considerar Deus uma coisa que nós aprendemos, alguém a quem nós pedimos as coisas, mas nós não podemos nos comportar assim em relação a Deus, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus é grande e ele é muito digno de ser louvado. A nossa vida tem que ser um ato de adoração, porque o nosso Deus deseja ser adorado. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então todas as nossas ações, a nossa maneira de falar, de viver, de andar, precisa glorificar o Senhor. O nosso Deus não dá a glória dele, a glória que pertence a ele, a nenhum outro. Somente ele é grande e a palavra de Deus então diz que nós devemos adorá-lo, porque ele é justo, é santo, é perfeito, é reto em todas as suas obras. Só ele é digno de louvor, de honra e de glória. E esse salmo, então, é um convite para que nós possamos louvar a Deus. Nós devemos cantar, nós devemos adorar, nós devemos nos regozijar em Deus e fazer isso tudo acompanhado
da pregação, da proclamação das boas novas. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único Salvador e Ele vai salvar os que confiam nele. Em nenhum outro há salvação, exceto em Jesus Cristo. Nenhum outro Deus se dispôs a nos salvar, porque nenhum outro Deus existe. Só existe o nosso Deus. E quando Ele age, ninguém pode impedir. E aqui então existe uma verdade absoluta, porque grande é o Senhor. Deus é grande em seu ser, Ele é grande em tudo que Ele faz, Ele é grande em poder, Ele é grande em obras, Ele é grande em bondade, em misericórdia, em sabedoria, em fidelidade, em santidade e em glória. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele é grandioso. Spurgeon tem uma frase que diz o seguinte: não há nada pequeno em Deus. O nosso Deus é absolutamente grande, absolutamente poderoso. Quando o profeta Isaías define a pessoa de Deus, exemplifica aquilo que Deus é, ele usa expressões maravilhosas, como, por exemplo, aquele que mede a água dos oceanos, dos mares, do mundo, na palma da sua mão, né? Ele consegue medir na palma da sua mão. O profeta Isaías diz então que ele pesa as nações do mundo em balança de precisão e que para ele então as nações são menos do que nada, são como pó. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. O profeta Isaías diz ainda que ele é grande em força e forte em poder, e porque ele é assim, ele chama todas as estrelas do céu, conhece cada uma como pelo nome, nenhuma delas vem a faltar quando é convocada. Então nós temos que lembrar o quanto o nosso Deus é grande, a perfeição de tudo que ele fez. A segunda verdade é que existe uma necessidade intransferível. O nosso Deus, ele é muito digno de ser louvado. E a palavra digno significa que ele é merecedor de louvor por aquilo que ele é. O nosso Deus merece ser adorado não pelo que ele faz ou pode fazer, é pelo que ele é. Nós somos indignos pecadores, mas Deus, ele é muito digno de ser louvado. Ele é muito digno de ser elogiado, ele é digno de ser adorado. Lewis disse o seguinte: o homem que tenta diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, é como um lunático que deseja apagar o sol, escrevendo a palavra escuridão nas paredes da sua cela. E isso é verdade. Quem não reconhece a glória e a soberania do Senhor Deus, quem entende que o homem deve ser adorado e não Deus, esses homens são cegos. Mas nada que você pense, nada na maneira como você despreze a Deus vai afetá-lo, porque a glória dele também é absoluta. Ele é muito digno de ser louvado. Terceiro, existe uma singularidade exclusiva. O nosso Deus, ele é mais temível que todos os deuses. Deus deve ser temido porque ele é o único Deus que existe. A palavra deuses que o salmista usa aqui quer dizer nulidades, coisas inúteis. E aí no próximo versículo ele diz que os deuses dos povos são coisas vãs. Essas coisas que as pessoas acham que são Deus e adoram como se fossem Deus não passam de nada. Um Deus fabricado não é Deus. Quando nós inventamos nossas próprias ideias sobre Deus, nós estamos simplesmente recriando a nossa própria imagem. Nós precisamos adorar ao único e verdadeiro Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder, está lá no Salmo 19. Toda a terra dá provas da existência do Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz e por isso não existe nenhuma desculpa para que você não entenda que Deus deve ser adorado, temido, louvado e que o Senhor Jesus precisa fazer parte da sua vida. Nós precisamos entender isso. Não perca seu tempo procurando glória para você mesmo, ou glorificando as coisas desse mundo, ou louvando aquilo que não deve ser adorado. Concentre a sua adoração no Senhor Deus. Entenda que somente Ele é digno de ser louvado pelo que Ele é, pelos atributos incomunicáveis que Ele tem,
porque só Ele é santo, porque só Ele é perfeito, porque só Ele é eterno, porque só Ele é justo, porque só Ele é bom. Adore ao Senhor nessa noite. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é grande, o Senhor é digno de ser louvado, de ser bendito, de ser adorado. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus eterno, é o Deus justo, é o Deus fiel, o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de promessas, o Senhor nunca falha, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor faz justiça, o Senhor é fiel. Ó Deus, quantas maravilhas existem naquilo que o Senhor é. Nós não podemos descrever, ó Deus, o Senhor com as nossas palavras humanas, e nós te adoramos por isso. Nós te adoramos porque o Senhor um dia nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e o Senhor então mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Senhor, nos ensina a entender quem o Senhor é e quão grande o Senhor é. Nos ensina a te adorar com a nossa vida, com as nossas palavras e com as nossas ações. E nessa noite nós clamamos o teu poder, porque o teu poder, ó Deus, é que nos sustenta, porque é a tua graça que nos mantém de pé. Então, ó Deus, nós te clamamos pelos enfermos. Tem misericórdia, Senhor, da vida da Nerilda, ali naquele hospital, também da vida da Regina, da sua família, do seu filho Arthur, também da irmã Idei, que está enlutada e lutando contra aquele câncer. Ó Deus, também dessas outras pessoas que estão com câncer, que a irmã Lucineide pediu, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada uma dessas pessoas. Abençoa também o Rosiron, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, a saúde dele, o irmão Feliciano, a Kênia, a Verônica. Ó Deus, nós temos clamado ao Senhor por essas vidas a cada dia, porque nós cremos no teu poder restaurador e curador. Nós sabemos que o Senhor pode estender as mãos sobre cada um deles e o Senhor pode transformar essa situação. Nós também sabemos que nada acontece sem que o Senhor, ó Deus, permita, determine, e nós também sabemos que o Senhor quer usar cada situação das nossas vidas para o louvor da sua glória. E é isso que nós te clamamos, que através da tua ação na vida dessas pessoas, a sua glória seja manifesta. Ó Deus, que o Senhor possa ser glorificado na vida delas. Ó Deus, que o Senhor possa ser glorificado através da tua providência e através dos teus milagres. Senhor Jesus, também quero te pedir nesse instante pela vida da Áurea. Ó Deus, o Senhor conhece a Áurea, o Senhor sabe as dificuldades que ela tem enfrentado. O Senhor está com ela e nós sabemos que o Senhor está fortalecendo a tua serva. Mas, Senhor, ser com ela de uma maneira muito especial, traz conforto, consolo, segurança e graça. Te pedimos também pela irmã Elsie, por sua família. Senhor, te peço também pela vida da irmã Maria de Fátima, por sua família. Ó Deus, a tua serva tem clamado pelo Senhor, pelos seus filhos, que o Senhor tenha misericórdia dela, das suas filhas, do seu neto, do seu irmão. Senhor, eu também te peço nesse instante, de uma maneira muito especial, que o Senhor esteja abençoando a igreja. Ó Deus, fortalece cada família, cada irmão. Ó Deus, nos faz entender o nosso propósito. Ó Deus, nos ajuda a te adorar. Abençoa as programações desse final de semana, o Teen Kids amanhã. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, as crianças que precisam ouvir a tua palavra, que precisam aprender do Senhor, também os adolescentes. Abençoa também, Senhor Jesus, a programação de domingo, culto, que o Senhor esteja abençoando. E nessa noite, ó Deus, dentro da semana de oração pelo nosso país, nós te clamamos que o Senhor esteja olhando para o teu povo. Levanta a tua igreja no Brasil, levanta os teus servos para a importância da obra de evangelizar. Que nós não possamos, ó Deus, nos contentar com aquilo que nós já temos e nos esquecer, ó Deus, que existem tantas pessoas sedentas à tua palavra.
Desperta o nosso coração para a obra de evangelização. Senhor, tem misericórdia, levanta o teu povo, incomoda, ó Deus, sacode aqueles que estão dormindo, aqueles que estão, ó Deus, às vezes fracos, cheios de, ó Deus, tristeza com a tua obra, não tem alegria, aqueles que estão desmotivados. Senhor, sacode, levanta, aviva esse povo, que possamos, ó Deus, ter prazer em evangelizar. Ó Deus, abençoa para que mais pessoas se levantem para trabalhar com crianças, com adolescentes. Ó Deus, para que o Brasil seja um Brasil de uma nova geração que conhece e teme ao Senhor. Senhor, fica conosco, nos abençoa, tem misericórdia de nós, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Restaura as nossas famílias, restaura os nossos casamentos, restaura nossos relacionamentos com os nossos filhos, esteja conosco a cada dia. Muito obrigada por tudo. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe a sua vida, da sua família. Amanhã nós temos programação para as crianças e adolescentes às 14 horas na igreja. Domingo, nossos cultos, 9 horas EBD, 19 horas o culto da noite. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu só existo para o teu louvor, mil versos canto para te alegrar. Maravilhoso Deus, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade, amoroso Pai por toda a eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa